Olá, você, é muito bom estar de novo aqui com Conte-me Tudo e juntos traçarmos aqui mais uma trajetória de discussões sobre temas que são muito relevantes, muito caros para a sociedade. Aliás, eu quero aproveitar aqui e pedir que você se inscreva no canal, que você possa nos dar sugestões, quem você gostaria de ver aqui, qual o assunto que você gostaria de discutir, porque é exatamente discutindo que a gente vai aprendendo. Hoje eu quero conversar com você aqui no Conte-me Tudo sobre crescimento econômico e crescimento social. Eu lembro de ele era meio gordinho, acho que ainda continua, que dizia assim, era um economista, olha, o bolo vai crescer, todo mundo tem que botar ingrediente no bolo, olha, o bolo ficou grande. Eu acho que ele ficou gordinho, foi porque ele comeu o bolo todo, não é possível. Mas Delfim Neto disse que a gente ia, professores, comer uma fatia desse bolo. Eu quero aproveitar e apresentar aqui o professor Reinaldo Ruben, professor de Economia da UFAL, prazer tê-lo aqui no Conte-me Tudo. A satisfação é toda minha, Elias. Professor Cláudio Jorge, cientista político do SESMAC, sempre um prazer tê-lo aqui, professor. Elias, é uma verdadeira satisfação estar aqui com vocês nessa tarde de hoje. Pois é, o bolo já cresceu, já ficou menor, já ficou maior, mas parece que a sociedade brasileira ficou com as migalhas desse bolo, porque eu não sei, professores, se o crescimento econômico, de fato, fala-se que o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo, se ele chegou lá em Pindoba, em Limoeiro de Anadia, se ele chegou naqueles municípios pequenininhos lá escondidos entre os milhares de municípios lá do norte de Minas, por que ele não consegue chegar, mesmo nas capitais, nas grotas, nos morros, com o mesmo vigor? O que é que acontece? Crescimento econômico e crescimento social não tem que andar juntos, não? É isso mesmo, professores? Quer começar? Fica à vontade. Olha, Elias, essa questão é uma questão fundamental, porque, na realidade, quando a gente fala em crescimento, geralmente se associa a ideia de que, quando a maré sobe, todos os barcos acompanham, né? Mas a coisa não é exatamente assim. Por quê? Porque o que leva o bolo a crescer não necessariamente é o que leva ao bolo ser distribuído, não é? A questão do crescimento, ela tem muito a ver com questões do ponto de vista tecnológico, questões do ponto de vista de produtividade, questões, inclusive, de você estabelecer, não é, quais são os setores que devem ser privilegiados, mas o bolo, a distribuição do bolo, ela passa por uma questão de natureza política, não é? Então, a maior parcela do bolo ou a menor parcela do bolo passa justamente pela correlação de força política na sociedade, entre, de um lado, né, os empresários, né, os banqueiros, os trabalhadores, né, uma parte da classe média, né, que inclusive às vezes não está diretamente ligado a uma empresa, mas tem a sua própria empresa, enfim. Então, isso aí é que vai definir a melhor forma, eu diria melhor, mas a forma como essa riqueza vai ser distribuída. E só para agregar mais um fator, antes de passar aqui para o Cláudio, que quando você, isso aí já está provado, quando você consegue distribuir renda, você consegue tornar esse processo de crescimento muito mais impactante. Isso é uma questão que a gente pode até detalhar um pouco mais na frente, ou seja, sociedades que têm uma renda melhor distribuída são sociedades que tendem a ter só não um bem-estar social maior para a população, mas tendem a ter impactos mais fortes de crescimento do que sociedades que têm uma concentração de renda muito grande. E olha, professor Cláudio, eu me referi aqui ao ministro, porque foi um ministro que pegou períodos muito distintos, né? Não só do ponto de vista econômico, político, social, ditadura, pós-ditadura. Então, o ministro Delfim Neto, além de ser muito respeitado nacional, internacionalmente, mas a frase é dele. Então, ministro, perdoe-me, mas a fatia do bolo não chegou por aqui. Não, sem dúvida,
e nem sequer o naco desse bolo, né? Nem sequer o naco. Né? Porque, na verdade, o nosso desenvolvimento social, ele sempre buscou, dentro de uma perspectiva de evolução política, uma centralidade a partir de uma compreensão burguesa da sociedade. A gente tem o Brasil colonial, o Brasil império, e a entrada compulsória na República, isso é interessante dizer, e eu vou explicar por quê, é que é interessante que o nosso modelo de desenvolvimento vai se dar a partir de uma perspectiva capitalista, tipo do paradigma prussiano. Olha aqui o formato do nosso capitalismo. É uma elite que se apropria do entendimento de modernidade da sociedade, mas só que essa modernidade vai custar o trabalho, a exploração incessante dos trabalhadores no Brasil. Então, o nosso lema, ordem e progresso, né, que é um lema positivista, que diz, na verdade, né, esse olhar de Delfim Neto, que é o seguinte, para conquistar o desenvolvimento, o progresso, primeiramente a ordem praticada pelos militares. E isso deveria também, sobretudo, atingir a sociedade como um todo. Mas, na verdade, o que se vê nesse processo histórico é que se dá uma modernidade intensa, mas só que não é possível esse próprio sistema capitalista liberar de forma alternativa potencialidades da nossa sociedade. Ela ficou, sobretudo, a partir de uma perspectiva única, da emancipação política, até técnica, né? Ou tecnológica. Estamos aqui diante de um diálogo como esse, de uma reflexão como essa. Em qualquer parte do mundo é possível entrar em contato, observar, acompanhar o nosso diálogo. Se deu uma emancipação técnica, que inclusive política, mas o que o Brasil nega até hoje, nesse desenvolvimento, é a emancipação humana, que o sistema capitalista não conseguiu entregar à sociedade. Bom, a gente vai entender capital e capitalismo como a mesma coisa? Olha, veja mesmo, do ponto de vista da perspectiva que o Cláudio está chamando a atenção, pode dizer que o capital aí seria uma relação social, né, que está lá na origem do Marx, tudinho. Ou seja, o capital ele implica numa relação social onde se dá um processo de valorização a partir de um processo de exploração daqueles que detêm os meios de produção, no caso os capitalistas, né, que detêm, por exemplo, os recursos, e os trabalhadores. Então os trabalhadores gerariam um valor que seria maior do que eles receberiam, e aí estaria esse mais valor, mais-valia. Do ponto de vista, né, de uma visão mais de economia mais ortodoxa, né, neoclássica ou neoliberal, capital está associado a um meio de produção, a uma máquina, né, está associado, no caso financeiro, aos recursos, né? Então, há uma distinção importante. A primeira, ela capta aí o conceito da economia política, o capital como sendo objeto de um processo de valorização que se dá em função da luta de classe, né? Os sindicatos surgem, não é, como uma forma justamente de tentar, nessa interação com os proprietários do meio de produção, ter uma melhor participação dos salários na renda, né? Então, esse aspecto é um aspecto que eu diria mais próximo, da mais visibilidade. E diga-se de passagem, né, sindicato agora está começando a voltar, sendo estimulado nos Estados Unidos. Por quê? Porque o processo de perda de organização, hoje parece que só 10% dos Estados Unidos são sindicalizados, implicou praticamente a estagnação, né, do poder de compra, né, da classe média americana, porque você sabe que nos Estados Unidos a classe média ela é muito focada nesse patamar da classe operária, né, quer dizer, eles têm muito disso aí. Aqui já tem uma diferenciação sobre isso. E agora está voltando por quê? Porque você teve que aquele 0,1%, depois, se você me permite, eu vou mostrar um dado desse aqui para o Brasil, ele se apropriou de uma parcela cada vez maior da riqueza, e isso
Os Estados Unidos, que antes era o país da oportunidade, do empreendedorismo, se vê hoje diante de uma situação onde não tem SUS, não tem plano de saúde. Mas essa precarização do trabalhador não é anticapital não também, porque ele perde poder de compra. Mas aí tem uma grande lógica, né? Que é uma lógica perversa. E aproveitando, né, sobre isso que você levanta, Elias, e o que o professor Rubio coloca, é que é preciso, assim, inclusive, historicizar o capital. Né? Por exemplo, na Mesopotâmia já era o capital. O modo de produção asiático é o capital. Então, a Idade Média, o modo de produção medieval já é o capital. Ou seja, ele consegue, a partir de cada época ou cada modo, se apropriar, ou seja, de forma compreender o sistema de reprodução e produção, e aí também criar relações sociais. Mas relações sociais de exploração. Né? Sempre de exploração. E aí estamos nessa fase que o professor Rubio coloca agora. Muito bem. A partir, inclusive, um outro conceito da diferença de trabalho e emprego. O trabalho é uma categoria fundante do ser social e só é possível a nossa existência pelo trabalho. Emprego é uma categoria de classificação. E, ao mesmo tempo, aproveitando essa abordagem, quando o Elias coloca a questão da precarização, sim, né? Porque hoje em dia, a partir do modo de produção vigente, não é possível atrelar, por exemplo, o conceito de escravidão a nenhuma situação, mesmo que lá tenta prevalecer, por exemplo, o forte poder da cana-de-açúcar, mas é precarização. Né? O modo de produção contemporâneo se dá pela precarização, e aí é interessante. Quando você coloca, mas aí não seria contra o capitalismo, só que o capitalismo não atua só na exploração. O capitalismo também atua dentro da chamada supraestrutura, que chamamos didaticamente de ideologia. Porque até pelo sofrimento, o trabalhador acha que é, por exemplo, um empoderado, um empresário, um investidor. Esse ponto que o Cláudio está colocando eu acho muito relevante e é bom desmistificar uma coisa aqui. Né? Algumas pessoas, né, às vezes de uma forma até desavisada, ou seja, não se atém a um debate mais sério, pensa que só quem tem este olhar do capitalismo são os comunistas. Não. Uma social-democracia onde haja realmente maior participação da sociedade, onde as pessoas têm um nível maior de conscientização, é possível criar toda uma lógica de regulação, né, e de políticas que venham permitir uma maior inclusão social, uma maior inclusão produtiva, né, a questão ambiental. Aí a gente sai do campo puramente do crescimento, que é aumentar o bolo, e a gente passa para uma lógica de desenvolvimento, que é a melhoria do bem-estar social. Mas isso é uma conquista, né, da sociedade. O problema é que quando você vai para esse do indivíduo, né, essa fragmentação, ou precarização, ou uberização, qual é a ideia? A ideia é que as pessoas passam a olhar aquilo como uma oportunidade e esquecem muitas vezes que aquela oportunidade foi criada, eu vou dar um exemplo concreto, o caso do Uber, por uma empresa que desenvolveu uma tecnologia, que patenteou essa tecnologia, que disponibiliza essa plataforma e que recebe por isso. Então pronto. Então você, de uma certa forma, está ali no seu Uber, pagando toda a parte de manutenção, pagando seu plano de saúde, você está pagando lá, né, a sua aposentadoria, né, e você tem que rodar dentro de determinados parâmetros, não é, e ter um percentual daquilo que é apropriado pela plataforma. Então, é preciso entender, dentro dessa perspectiva de relação social, que quando você cerceia, não é, conquistas e oportunidades legítimas, né, de trabalho, né, leis trabalhistas que permitem isso, eu vou dizer aqui uma coisa que para alguns empresários pode parecer até uma coisa de forçação de barra, né, mas para ser bem rápido, isso beneficia até os empresários. Por quê?
Porque maior poder de compra para os trabalhadores vai beneficiar todos os setores que vendem bens e serviços para os trabalhadores. Você está entendendo? Então, isso Vida é que do trabalhador circula. circula, Movimenta. E essa é meu questionamento lá atrás. Como precarizar determinados segmentos de trabalho que recebem e o que recebe movimenta outros segmentos industriais, de serviço e etc., pode ser bom para o capitalismo. Veja só, Elias, sobre essa questão é importante, hein? E a gente chegou num momento aqui fazendo, inclusive, mostrando alguns contextos, né? Idade Média, enfim. No entanto, a gente não pode esquecer que hoje o capital vive a partir de uma perspectiva de impor um desenvolvimento sem sociedade. O capital, ele não tem mais a sociedade como meta. O capital, ele necessita, na sua condição genética, ou melhor dizendo, ontogenética, das crises, das epidemias, das guerras, para fazer sua reprodução. Não existe contradição entre crise e capitalismo. Está na ordem do capitalismo a necessidade ontogenética da crise, senão ele desaparece. Como ele consegue se reproduzir? E aí o discurso da chamada pós-modernidade, na tentativa de suavizar essas tensões do capital. Então, é uma questão muito séria e também da ordem ontológica, da perspectiva da análise do sistema do capital. Então, o que eu quero dizer, mas eu queria fazer, professor Rubem, lançar também um olhar que precisa ir, como o Machado de Assis colocava, né, dentro da Torre de Marfim, que é também da academia, se permite. Esse debate que estamos aqui, ele se dá em uma esfera muito particular aqui, nesse estúdio, mas ele tem um contexto inserido no que eu chamei, agora há pouco, antes de começar a nossa conversa aqui, no chamado Programa da Modernidade ou no Projeto da Modernidade. Veja a situação nossa e o nosso cotidiano sobre isso. Por que se dá esse processo de estranhamento ou de alienação? Porque, por exemplo, o trabalhador hoje, contemporâneo, ele resolve ser passivo diante de tanto sofrimento e exploração. Como é que ele se sente, ao mesmo tempo, cidadão, sendo o maior explorado do sistema do capitalismo, atualmente? E isso não é por acaso, isso é uma construção muito metodológica, pensada cientificamente, muito embora que negue a própria ciência. O que aconteceu dentro desse período? Eu falei, né, isso é uma obra do francês Lyotard, o maior representante do debate da chamada pós-modernidade, que resolveu, por exemplo, entender que a ciência era a grande culpada, por exemplo, de todo tipo de atrocidades que aconteceu, por exemplo, diante da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, campos de concentração, ou seja, ali tem ciência. Você não vai pensar numa bomba atômica sem ciência. Então, o que acontece? Só que tinha um grupo de intelectuais, filósofos alemães, Horkheim, Adorno, Benjamin, que o próprio Habermas, que tentavam dizer, olha, esse projeto da modernidade, realmente, ele teve um tipo, ou um viés contraditório e que precisa retomar a partir de uma autocrítica. Só que essa ala pós-moderna demonizam completamente o ambiente da ciência e da construção da verdade. Então, essa lógica vai também determinar a vida dos trabalhadores. Em que sentido? Ora, segundo essa pós-modernidade, chegamos em um momento em que, por exemplo, não existe mais contradição no capitalismo. Estamos apenas na fase do consumo, do bem-estar. Não tem mais explorado. E aí, um camarada, né, à época dizia, Karl Marx, a ideologia dominante é da classe dominante. E se você não alcança esse bem-estar, a culpa é de Deus? Essa é a grande questão, né? Porque você vai pulverizar a tentativa de explicar o fenômeno. Ou seja,
Você vai encontrar, por Uber exemplo, não a culpa... rodou muitos quilômetros, é isso? Eu não vou ter aquela lanchinha, professor? De uma certa forma, eu concordo com o Cláudio, ele tem um olhar assim mais crítico, mas eu tenho algumas divergências. Eu acho o seguinte, eu concordo plenamente na leitura que ele faz, mas eu entendo que, por exemplo, na social-democracia, né, que muitos às vezes até colocam, não, mas aí não tem como fazer uma mudança radical. Essa mudança radical não tem data e hora, isso é um processo histórico. Se acontece, acontece pela forma como as sociedades se organizam. Por exemplo, ele colocou uma coisa que é fato, mas existem outras formas de lidar com isso. Por exemplo, questão da crise. O capital, na sua essência, enquanto relação social gerador de mais-valia, desse mais-valor, ele tem uma lógica muito clara, que é a lógica da valorização dele. E, obviamente, ele não é uma coisa abstrata de quem se apropria dele. Mas a sociedade tem uma série de mecanismos institucionais de regulação. Né? Tem o Piketty, que escreveu um livro muito interessante sobre distribuição de riqueza no mundo, ele mostra que na fase que vai da Segunda Guerra Mundial até o final dos anos 70, foi a fase, alguns chamam dourada, foi a fase onde houve melhoria na distribuição de renda, porque foi a fase onde houve maior regulação por parte do capital financeiro, o Estado tinha mecanismos de regular isso. Enfim, então imagine o seguinte, você tem uma fera, que ela mostra claramente que para que veio, e você solta a fera. Ela vai sair comendo todo mundo. Agora, se você segura a fera e tenta, né, evitar que ela solte, então você vai ter mecanismos, de um lado, para minimizar esse efeito maior de exclusão que ele está falando. Por outro lado, políticas sociais deixou de ser palavrão e hoje é algo que é colocado em nível internacional. Passei um ano lá fora agora, por mais que política social. Por quê? Porque essa ideia de flexibilização do mercado de trabalho, o que é que se mostrou? Mostrou que não dá o resultado que se esperava. Então está se voltando a questão do sindicato, está se voltando a questão da formalização. Nós estamos atrasados de novo, professor? Não, não é que nós estamos atrasados, é porque começa com a pejotização. Aí a pejotização agora vem para a uberização, que é do ponto de vista de formalidade muito pior, que aí é a ausência total de formalidade. A outra, eu tinha que montar uma formalidade própria. Eu tinha um CNPJ. Agora eu só tenho o meu CPF. Parece ser igual, mas acredito que não. É porque sabe o que acontece, Elias? As transformações, as mudanças não se dão ao mesmo tempo em todos os lugares instantaneamente. Nós, no Brasil, vivemos muito reproduzindo um debate que já foi superado lá fora. Eu estou falando, inclusive, do ponto de vista econômico. Essa questão, por exemplo, que a gente fica aqui falando do fiscal, você chega na Europa, o próprio FMI já avançou nisso, mostrando a importância dos gastos públicos, o efeito multiplicador dessas políticas para estimular as economias. Aqui não, nós temos uma influência muito forte no mercado financeiro, né? Uma elite muito ligada a esse mercado financeiro. Os empresários, mesmo ligados ao setor produtivo, conseguem ter retornos consideráveis no mercado financeiro. E isso tudo termina gerando uma contradição importante. Por quê? Porque você vai fragilizando a capacidade de produzir riqueza, fonte da acumulação, e, ao mesmo tempo, em função disso, qualquer política de estímulo termina gerando efeitos sobre o nível de preço, as coisas. Aí vem todo um conjunto de políticas para segurar. Então, é como se você estivesse num processo de entropia, você está entendendo, vai piorando. E como é que, só para fechar esse ponto, e como é que você rompe com isso? Só tem uma forma, é você apostar que hoje, para se desenvolver,
Não basta só você incorporar tecnologia ao setor produtivo, ao setor de serviço. Você tem que ter políticas de inclusão social que possa melhorar. Eu falei para você, nós estávamos conversando, que o Bolsa Família, né, só em função das políticas como Bolsa Família, PCP, só que em Alagoas você sai de 57 de índice de Gini, 0,57, quanto mais próximo de um, menos desigual, para 0,49. Política social, melhorando a distribuição de renda. Social. Eu queria só fechar aquele ponto da uberização e pejotização, porque eu queria, com aquilo, na verdade, chegar a essa negação do Estado. Eu não preciso me formalizar, não preciso de você, eu preciso de uma frasezinha descolada do contexto americano, que é fazer dinheiro, e eu não sei se fazer dinheiro aqui é o mesmo significado prático e social de fazer dinheiro nos Estados Unidos. Essa negação do Estado, eu não preciso do Estado, embora eu esteja o tempo inteiro me utilizando do Estado. Isso é real. E, em contrapartida, o que é que eu digo para o motorista do aplicativo que diz assim, eu só estou aqui porque eu não aceito ganhar o salário mínimo? Eu acho que está ainda na sua linha. Olha, veja mesmo, eu acho que essa questão é extremamente pertinente, primeiro porque se tem um olhar do Estado como uma coisa burocratizada, aquela coisa corporativa, né? O funcionário ali sentado, o Guedes costuma dizer que durante a pandemia a gente estava de geladeira cheia, sentado lá, enfim. O Estado, na realidade, apesar de ter essas distorções, ele historicamente ele tem um papel fundamental, inclusive para viabilizar o próprio setor privado. Toda a legislação, a moeda, que permitiu que o setor privado, o mercado operasse, foi criada pelo Estado. Agora a questão é o seguinte, o Estado tem recursos. Esses recursos, essa capacidade de gasto, está associado não só ao seu poder de emitir moeda, que no caso do Brasil não pode ser usado para financiar, mas também está associado à sua capacidade de lançar mão de recursos, por exemplo, externos, enfim. Acontece em que o Estado vai alocar esses recursos? Ele vai destinar mais recursos para a política social, ele vai destinar mais recursos para a desoneração do setor empresarial, mais recursos, por exemplo, para pagamento de juros. Isso aí passa por uma questão social. E vamos chegar no teu motorista de Uber, que você está aperreado com ele. Né? Primeiro, eu acho que ele precisa fazer uma conta básica, que é o seguinte. Quando ele estava trabalhando, ele recebia um salário líquido. E tinha lá uma série de benefícios que ele não pagava. O que ele tem que fazer agora é o seguinte, chegar no final do mês, olhar e dizer o seguinte, tudo bem, eu recebi X. Agora, quanto é que saiu meu plano de saúde? Quanto é que saiu minha aposentadoria? Quanto é que saiu a manutenção do meu carro? Quanto é que saiu aquele percentual que eu tenho que destinar ao Uber? Bem, no final... Sobrou quanto e o esforço que foi feito para isso. Exatamente, noite de segurança, tudo isso. Se isso der a ele um salário muito maior do que ele ganhava da empresa antes... Então vamos para o Uber. Mas eu tenho minhas dúvidas. Isso é muito importante. Assim, eu acho que a grande questão aqui, do meu olhar do professor Rubens, é na perspectiva do que eu compreendo e ele compreende sobre desenvolvimento social. Eu acho que aí tem realmente... uma outra perspectiva da minha parte da sua, porque é o seguinte, é assim, primeiramente a gente poderia levantar o que foi e representou, por exemplo, a divisão internacional do trabalho, não é? Isso fica muito claro, o professor conhece muito bem, não é? Como é que eu posso pensar a Europa sem exploração intensa da América Latina, não é? Se o mercúrio nas águas que produziu uma mortandade de indígenas. Como pensar na Revolução Industrial do século XVIII, chamamos de exploração, mas a palavra correta é roubo, da América Latina. Então, veja só, essa passagem ontológica, como fala, é essencial, quando fala ontologia, isso é essencial para o desenvolvimento capitalista se dá por uma exploração sem precedentes na América Latina.
Eu não tenho como dizer que existe desenvolvimento legítimo e lícito. Então, a nossa perspectiva de desenvolvimento é bastante distinta. Eu não falo a emancipação de um sujeito. Eu estou falando a emancipação de uma sociedade. E nessa perspectiva, o capital ele não colabora. Não é possível sentar capital e trabalho. Capital explora trabalho. Em qualquer situação em relação. Aí veja só. O que eu quero dizer com isso? Qual é a reflexão que eu quero colocar aqui? Na sua pergunta. Agora faz sentido. Quando esse motorista de Uber, ele não entende a sua condição de classe, é essa a questão que eu quero levantar. Porque, ao mesmo tempo, há o discurso mercadológico do setor privado que quer, a todo momento ou a todo custo, se apropriar do Estado. De que forma? Saúde, segurança, educação. Não interessa para o setor privado que o Estado assuma a educação. A elite brasileira não estuda no Brasil, gente. Pouco importa a educação pública no Brasil. A elite está na Europa. Pouco importa. Isso é Paulo Freire. Ou seja, o Brasil é um gigante com os pés de barro. Porque a educação básica é um projeto da elite, não há financiamento. Não há preocupação. Essa é a nossa elite. Então, e aí o Renato Mazeu, né? Ela vai dizer, é até forte a palavra, é uma sentido de uma classe débil. Porque ela não tem. Você vai para a Europa, para a Revolução Francesa e a Revolução Inglesa, a burguesia, elas assumem o processo da Revolução. E olha o que é a Inglaterra, olha o que é a França. O Brasil vai apostar no capital internacional. Frágil economicamente. Então, ao mesmo tempo, a gente precisa entender. No meu olhar sobre desenvolvimento social, não é emancipação o sucesso de um. Isso é bem claro. 1848. Eu não falo nem Revolução Francesa. A crise está em 1848. Quem não entendeu Hobsbawm, esse século que ele aponta como fundamental da mudança efetiva para a crise mundial do capital, não vai entender o que é o sistema do capitalismo. Ele é competente demais, gente. O sistema do capital é muito competente. Isso é Michel Foucault falando. Olha, se não fosse, na primeira manifestação social, já tinha derrubado o capital. Ele consegue se apropriar dos detalhes da microfísica do poder e surge como esperança. E, na verdade, é a verdadeira derrota da classe trabalhadora. Veja mesmo, eu acho que talvez a gente, não é que a gente está falando diferente, é porque eu acho que a gente está falando de objetos diferentes. A gente está tratando de uma economia de mercado capitalista. Isso. Então, se a gente estivesse falando de comunismo, seria outra coisa. Já está falando de uma economia de mercado capitalista. Outra coisa importante, para que haja transformação, as pessoas têm que entender primeiro a realidade que elas vivem. Né? Não adianta eu estar aqui imaginando que é possível, né, fazer uma grande revolução quando não é. Então a base é a educação? Mais Como do é que eu isso. posso compreender e modificar naturalmente, ou manter, porque compreendo, sem os mínimos elementos basilares de compreensão? Olha, a questão da educação, veja mesmo, eu acho que a gente tem que ver, é porque esse fenômeno é muito complexo. Né? Por exemplo, a educação, se fala muito que a educação, a revolução da educação, ela por si só se basta. Não é verdade. Senão você não teria, por exemplo, engenheiro dirigindo Uber. Que muitas vezes... Negacionistas e tantos outros desequilibrados socialmente e politicamente e, por consequência, as outras coisas. Muitas vezes ele está ali, por quê? Porque ele se formou e não tem emprego. Então, a primeira questão importante é o seguinte. Essa questão do desenvolvimento, da inclusão social, ela passa por um processo de conscientização no dia a dia e de organização política. Então não adianta eu ter um Congresso extremamente conservador e estar dizendo que, olha, isso acontece, mas na realidade os indivíduos não conseguem se ver
da forma como o professor Cláudio está colocando, não estou discordando dele, explorado dessa forma. Por quê? Porque eles, na realidade, passaram por todo um processo, né, já de catequização, né, inclusive em universidades, que reproduzem um manual e colocam, olha, o Estado é o bicho-papão e a economia depende de uma coisa chamada o seu quinhão na economia, a sua participação vai depender de uma coisa chamada mérito. Só que esse mérito é medido na chegada. Ele não é medido na partida. O cara não vê que ele partiu de condições totalmente diferentes. Então, quando ele não chega aqui, ele passa a se culpar. Mas isso é fruto de todo um trabalho de elaboração, onde cabe a ele se mostrar excepcional, e é por isso que muitas vezes você escuta na mídia um caso de uma pessoa que conseguiu chegar num determinado nível e não tinha nada, como se aquilo ali fosse uma coisa que tivesse ao alcance. E aquilo faz parte do discurso de manutenção, né? Sim. Aquele é o exemplo que eu precisava para dizer, olha, que você pode, mas você não pode. Um ou outro mostra de que você não pode. E é isso que eu trago de volta a pergunta que é o nosso tema. Crescimento econômico e crescimento social. Ele vem junto. Recentemente nós tivemos as informações. Foi a maior arrecadação do trimestre nos últimos 30 anos. Nós tivemos um crescimento, a diminuição da pobreza em um patamar nunca visto. No entanto, os programas sociais nunca foram tão visitados. Nós ficamos ricos e ficamos pobres ao mesmo tempo. Como é que funciona? Porque eu vou para o programa social, não é porque eu estou rico, ou porque eu melhorei, ou porque eu cresci economicamente, professores. Eu queria até fazer esse... Perdão, professor. Não, fica à vontade. Muito importante. Em nenhum momento eu acho que a gente poderia desacreditar no poder de movimento ideológico que a própria sociedade, dentro do sistema capitalismo, produz. É como se fosse possível a história de um sujeito, como, por exemplo, a questão de Kafka e Napoleão Bonaparte. Um sujeito ele podia fazer história. Hoje não é mais possível. Há determinações sociais, históricas, que por mais que eu queira, não vai ser possível. Gente, veja, entenda o que eu quero dizer. Professor, é possível emprego para todos no sistema do capitalismo? Como funciona a mais-valia, a alienação? É necessário para o sistema o chamado desemprego estrutural? E o mercado vende a ideia que é possível emprego para todos? Veja só, há um limite na crítica, obviamente, que ela é contundente, ela é totalizante. Desonere a folha, que eu vou empregar todo mundo. Que eu vou empregar todo mundo. É por aí, professor? Será que é possível isso? Estou falando concretamente. Concretamente. Se brincar hoje, um terço da humanidade não tomou o primeiro café da manhã. O desenvolvimento econômico, ele não dialoga, não tem empatia com o desenvolvimento social. É essa a grande questão. Como eu coloco sempre o seguinte, é difícil para aquele que acredita literalmente no potencial humano, na sua totalidade, que a gente não tenha o acesso aos sentidos completamente, ainda mais no sistema de produção estética alienante, né? Quem realmente ouve, quem sente realmente na sociedade, que o sistema capitalismo ele só possibilita uma direção. A gente não tem liberdade. Ou você é jornalista, ou sou professor, ele é professor, ou você não tem a totalidade das suas potencialidades. Então, é nesse dispositivo
que a gente não consegue compreender o todo e acha que migalha é vitória. Olha aí o Uber. É uma situação. Eu quero trazer para essa discussão aqui alguns conceitos, inclusive algumas palavras-chave foram colocadas pelo professor Reinaldo Rubem. Reinaldo Rubem citou a palavra conservador. Eu quero associar aqui porque muita gente até agora está sendo chamado de comunista. E tem muita gente que se acha direita, outros se acham esquerda. E tem muita gente que acredita em Jesus, mas balança a bandeira de Israel. Tem muita gente que acredita que é direita e é contra o aborto, e balança de novo a bandeira de Israel. Mas Israel defende o aborto, e tem lei que possibilita e legaliza o aborto antes de boa parte do mundo. Tem muita gente que não está compreendendo, professor, mas acredita de fato que é direita ou acredita de fato que é esquerda. E não tem a menor ideia do conceito que traz aqui o professor Reinaldo Rubem sobre ser conservador. E aí me chama de comunista. Tá bravo o negócio. Veja, esse aspecto, ele é importante, mas eu queria só corrigir um aspecto da discussão anterior. Eu não estou discordando do professor Cláudio do ponto de vista do desenvolvimento social, só que eu não entendo desenvolvimento econômico sem desenvolvimento social. Essa é a questão. Quando eu coloco a palavra desenvolvimento, porque senão é crescimento. Ainda que não seja do mesmo nível. Não, porque senão é crescimento. Crescimento, você tem uma lógica de crescer a produção e se aquilo vai ser distribuído, a forma como aquilo vai ser distribuído está em segundo plano. Até mesmo porque numa sociedade onde essa questão da distribuição não é levada em consideração, está em segundo plano. Quando você fala em desenvolvimento, você está falando de algo que é muito mais estrutural, que é algo que implica transformação da sociedade, que é algo que implica maior inserção social, que é algo que implica em melhor acesso a recursos, né, para a sociedade como um todo, melhoria de bem-estar, se a gente pode chamar assim. Então isso para mim é desenvolvimento, isso não é desenvolvimento econômico. Agora, a democracia, que já foi muito desgastada, mas a democracia tem se mostrado, a gente recentemente viu em algumas partes do mundo, né, um sistema de participação com todas as deformações que possa existir, extremamente importante. Por exemplo, o Cal Polanyi, na grande transformação, que eu estava conversando com o Cláudio, ele coloca uma coisa interessante. Ele diz, olha, quando a coisa fica insustentável, que você estica muito a corda do ponto de vista da inserção de uma minoria na riqueza, isso cria dentro da própria sociedade toda uma reação. O Marx chamaria isso de um processo dialético de mudança. Uma reação da própria sociedade, que passa a entender, não é, que a coisa não está sendo boa para ela. Só que, de 80 para cá, o neoliberalismo, e é isso que a Marlene Chauí chama a atenção, ele deu um salto importante, porque ele conseguiu, né, fazer com que as pessoas, principalmente as pessoas menos informadas, né, passasse a vislumbrar uma possibilidade com desgaste, por exemplo, do conceito de empreendedorismo. Schumpeter, quando falou em empreendedorismo lá, não falou que qualquer um poderia ser empreendedor. Inclusive, empreendedor não é nem uma categoria para ele. É um momento que o empresário passa e vem uma ideia inovadora. Mas essa precarização foi resultado de todo um trabalho, inclusive dos meios de comunicação, de focar na questão do mérito, tudo isso, que é fato. É fato. Está aí. Você sente isso. Agora, a sociedade deve ficar passiva diante disso? Não. Mas qual é a melhor forma de você lidar com isso? É você tentar levar discussões onde você mostra que crescimento não é suficiente para resolver isso, que para ter desenvolvimento social tem que ter políticas
que de fato leve, por exemplo, o Bolsa Família. Você colocou, eu vou fechar meu ponto, você colocou, acho que um ponto para mim que é fundamental. O Bolsa Família, ele vem, e aí o Estado mostra a sua relevância para compensar, em parte, essa exclusão e essa concentração de riqueza que existe. Então, o fato do Estado entrar e o Gini cair de 0,57 para 49 é uma prova cabal disso. Isso é um processo. Isso é um Estado que, quando amplia seu esforço desse direito, ele tem uma percepção muito mais das dificuldades sociais do que um Estado voltado única e exclusivamente para aquela ideia do mérito, enfim. Então, eu acho que são essas questões, e nesse sentido, eu acho que a gente tem muita concordância, só que talvez Embora um elo muito frágil, né? Frágil. Assim, isso é fundamental. Assim, fundamental. Estamos falando em políticas públicas, política social, mas a gente também não vai deixar de fazer uma crítica ao Estado. Historicamente, o Estado abandonou a sociedade brasileira. Você me permite um parêntese? Pode falar. Não, porque, veja bem, quando você coloca Estado, fica uma coisa meio que... O que é o Estado? Por que, historicamente, o Estado tem abandonado a maioria? Porque o Estado é o Estado que é apropriado pela elite. Então, aí você dá nome aos bois. Aí você diz, olha, não é o Estado, é a quem o Estado serve. Quando você, através de políticas sociais, de condições políticas, de organização da sociedade, cria as condições para que o Estado tenha políticas de maior inserção, esse Estado ele passa a ter um olhar mais amplo. Então, a questão está na apropriação do Estado. O Estado ele tem um papel crucial. Inclusive, e é isso que eu acho que talvez esteja um pouco divergindo com o professor Paulo, para o setor privado. Setor privado. O Vanderlei, o nosso deputado estadual, né, tem colocado uma questão que eu acho crucial, que, por exemplo, no caso da sociedade americana, você tem que empresários que hoje são inovadores e empreendedores se beneficiaram de uma série de políticas. O Steve Jobs, mesma coisa da Apple. Tem uma economista italiana chamada... Tudo bancado com dinheiro público. Mariana Mazzucato, ela mostra Traduzindo. isso. O projeto da Apollo 11, quem foi que bancou? E O aí, Estado. Eu estou com aquelas tantas pendências tecnologias. todas aqui com o professor Cláudio Jorge, mas eu quero aproveitar... Desculpa, professor, Não, foi um mas parênteses eu- muito não, amplo, eu fecho aqui para mim. Eu vou continuar com essas pendências com o professor Cláudio Jorge, ele vai me responder, mas eu queria uma resposta aqui. Eu escutei de um empresário bem-sucedido aqui do estado dela, com a seguinte frase, abre aspas, o dinheiro não vem do público, o dinheiro nasce no setor privado, fecha aspas, é assim mesmo? Não, jamais. Quem produz a riqueza social de uma sociedade? Como se produz essa riqueza social? E quem dá o sustento dessa produção? Sem passar pela condição e compreensão da própria perspectiva do Estado. É assim, um dono de uma escola, né? Ele tem uma escola, ele acha que não tem nenhuma relação direta com a produção social dos trabalhadores. Mas aquela escola ali, isolada, particular, é, na verdade, um deslocamento daquele capital que o trabalhador produziu e vai ser reproduzido em outra escala. Só que a sociedade não percebe isso. E pensa apenas que o fenômeno da produção da riqueza como fosse tio Patinhas. Ninguém sabe a fundo da riqueza dele. Mas está impregnadamente relacionado à produção dos trabalhadores. Não existe na economia política a possibilidade de qualquer riqueza. Basta o seguinte, vamos ver isso praticamente, na forma prática. Se fosse parar tudo hoje, agora, a economia agora, e você fosse fazer uma soma do que foi produzido socialmente e repartir, eu acho que cada trabalhador precisaria trabalhar o quê? 20 minutos, 40 minutos por dia para ter o necessário. Pela produção social dessa riqueza. Agora, a grande questão é, isso volta ou isso não volta? Não volta. Isso se acumula. Se acumula. Que era isso que colocava o professor Reinaldo Rubens. Mas a grande questão é o seguinte, professor.
A minha compreensão de Estado não é só apropriação, não. Estado é relação social. Estado não é uma conquista de um grupo. O Estado é uma relação social permanente. Por que eu digo isso? Não tem conquista consagrada no Estado. É uma disputa permanente. Durante muito tempo, a burguesia se apropriou literalmente do Estado. Né? O último representante intelectual burguês fora do Estado foi Immanuel Kant. O primeiro dentro do Estado foi Hegel. Mas Hegel pensou o Estado de forma idealizada. O único que traz o Estado para a nossa condição aqui concreta de análise é Marx. E ele vai ter outro sentido para o Estado. Porque em uma sociedade verdadeiramente justa, eu vou voltar bem rapidinho, eu preciso fazer dialeticamente perfeito, o inverso. Perfeito. Eu preciso fazer o inverso, né? Não é nem Marx, Engels. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. Quando nasce o Estado, por conseguinte, surge a classe social e também o empobrecimento, a miséria. Isso na Mesopotâmia. Eu estou fazendo uma crítica. A gente não pode pensar apenas o Estado sem elaborar crítica ao Estado. Não é? O Estado social. Quando eu falei que ele durante muito tempo abriu mão da sociedade, é fato. Quando é que nasce o SUS? Antes do SUS, como era a palavra? Vocês lembram da palavra indigente, né? Por favor. E hoje a elite condena o SUS. Não, há um negacionismo muito grande. E é nesse sentido que eu volto a um termo colocado aqui pelo professor Reinaldo Rubio. Eu acho que esse termo hoje ele precisa ser desmistificado. Conservador. O que é conservador, professor? O que é direita? O que é esquerda? Por que eu sou comunista? Veja só, isso aí é interessante, né? Porque, por exemplo, uma coisa que a gente não tocou aqui é muito mais uma análise weberiana do que até mesmo uma análise mais socialista, enfim. Não parte, porque a história tem particularidades, a economia tem particularidades. Sabe muito bem disso. Ou seja, durante muito tempo na França, ser um liberal século XIX, era condenar a escravidão. Liberal. No Brasil, ser liberal era ter escravos. Se eu for analisar de forma weberiana, na totalidade, sem entender a nossa particularidade, eu não vou conseguir entender esse nosso momento. Comunismo. Onde existiu o comunismo, professor? Por favor, me diga aí. Uma sociedade possível, segundo Marx. Nunca houve, até hoje, na história da humanidade, uma experiência comunista. A Revolução Russa, ela foi burguesa. A Revolução Russa, ela foi literalmente burguesa. Ela não conseguiu romper com a ideia ainda do Estado e a relação de classe. Então, veja, Cuba muito menos, não tem como. O que acontece? Só que aí, novamente, entra na ordem do discurso. A ordem do discurso como uma ferramenta de ataque para diminuir, para desconstruir o adversário político, o oponente político. E aí fica, obviamente, agora tem uma grande questão que você agora trouxe, que é o fenômeno contemporâneo, que é as narrativas. Na verdade, é o que o neoliberalismo constrói. É a chamada prática discursiva. Não é possível, né? Prática discursiva. Veja que ideologia. A prática discursiva, que cria um fenômeno, por exemplo, que consegue dar o surgir do pertencimento que não existe. Eu digo, quantas pessoas dizem, por exemplo, eu faço parte das lutas de classe, não compreendo a leitura social, não faz parte de movimentos sociais, e nunca leu uma obra, e não se posiciona, e não é um explorado. Por algum sentimento ou empatia com alguém, ele se encontra nessa condição. A mesma situação, por exemplo, da extrema-direita, da direita, que, por exemplo, veja, existe uma direita que a gente poderia apontar como uma direita intelectual. O próprio Delfim Neto. Delfim Neto lia Marx, lia o Capital. Gente. A biblioteca dele, por favor. Hoje em dia, a grande maioria, tanto da extrema como da direita, se baseia intelectualmente por vídeos, fake news.
Não tem mais exercício intelectual, um método como produção de sentidos. Pelo contrário, é o fenômeno, né? A fake news. Mas aí é a grande questão. É a tentativa da saída de uma sociedade concreta, da produção, em busca de uma produção incessante de sentidos. O que é isso para a comunicação? Não é? Isso aí é literalmente, você citou a Marilyn Chauí, que é a grande contribuição dos dois intelectuais, Adorno e Horkheimer, a época chamada indústria cultural. Indústria cultural, com certeza. Olha que, né, fazendo arqueologia, a indústria cultural, só que ela agora não se dá apenas na produção, por exemplo, da venda da cultura. Ela agora se dá também pela venda da mentira. Pela venda da mentira. Eu vou anotar isso aqui, professor Reinaldo, porque nós estamos num ambiente, finalizando aqui o nosso podcast, de que não é um ambiente próprio e único no Brasil. Esse é um movimento que a gente vê na América Latina faz tempo que não se encontrava tão instável. Isso mexe com o todo. Se é aquela rua que só tem um vizinho que não está bem e as pessoas acham que não vai incomodar e ele começa a contaminar o resto da rua. E a gente tem a rua inteira instável. E a coisa chega a um ponto de que se desumaniza. O que a gente tem observado agora no caso dessa tragédia, eu não encontro precedentes na minha memória, nem lá no Rio Grande do Sul, nem em nenhum outro lugar aqui no Brasil, de 2/3 de um estado estar embaixo da água, e você dizer que o poder público nada fez e nada faz, que as pessoas estão se auto-salvando. Então, onde estão os bombeiros, onde estão as polícias militares, as forças armadas, as defesas civis do estado e dos municípios, as guardas, o poder público em geral, onde estão as pessoas que foram enviadas pelos outros estados. E tem um detalhe aí a gente vai ter aspectos que são muito pesados. A gente vai ter que revisitar a vacinação, a gente vai ter que saber qual vai ser o peso disso economicamente para o país inteiro, e aí a gente vai lembrar o porquê do Estado existir, e aí a gente vai saber que o Estado, ele nem é mínimo nem é máximo, ele precisa ser do tamanho necessário, e agora a gente vai precisar dele maior do que antes, porque tem alguém agora que ficou sem Estado. Ele agora ele vai precisar dos outros. E essa construção, professor, ela passa necessariamente por eu poderia dizer, por uma responsabilidade daqueles que estão dos outros lados. Tem muitos lados nessa coisa toda. E é preciso que a gente comece a traduzir isso. Como é que vai ser economicamente isso? Como é que vai ser socialmente isso? O Rio Grande do Sul, que sempre foi o desejo do que a gente gostaria, há 30 anos atrás, eu gostaria que a minha educação fosse igual a de lá, que a minha saúde fosse igual a de lá. Ele vai visitar agora os aspectos sociais nordestinos, de saber o que é não ter, de saber o que é dificuldade do ponto de vista do Nordeste, assim, de muito tempo, porque vai demorar para voltar a ser o Rio Grande do Sul que a gente desejava ser, doutor? Olha, Elias, eu acho que isso, de uma certa forma, remete à discussão que a gente estava tendo aqui antes. Quando eu coloquei a questão do Estado, por exemplo, existe um marco no Brasil que é 1988, Constituição Cidadã. Aqui dali, o parlamento votou. Isso fez com que o Estado, durante um tempo, tivesse que incorporar uma série de políticas públicas. O SUS nasceu disso. Isso é um avanço da sociedade, dentro de um regime democrático. E isso é Estado. O Estado do SUS, ele vem de uma organização da sociedade, vem de um parlamento que, se é mais conservador ou menos conservador, reflete essa sociedade, reflete tudo isso que foi falado aqui, questão de desinformação, mas é fato. E esse Estado, em alguns momentos, foi descontinuado,
e agora, novamente, mas você tem que o SUS sobreviveu, você tem que agora o salário mínimo está... Enfim, isso são políticas públicas. O que eu quis dizer com a questão do Estado é que a política pública, ela reflete quem tem o maior domínio sobre o Estado. E quem tem o maior domínio sobre o Estado é aqueles que conseguem mobilizar a sociedade para formar uma maioria dentro do parlamento que, num regime presidencialista, nós não estamos no parlamentarismo, termina, de uma certa forma, colocando limites à ação dessa política pública. Mas esse governo, sem sombra de dúvida, ele tem uma sensibilidade maior a essa questão da política. Com certeza. Então, é nesse sentido que eu coloquei, em alguns momentos, isso é fato. A burguesia, né, a elite teve uma influência maior, em outros não. Agora, o fato concreto é que a gente está num processo paulatino de tentativa de botar a cabeça de fora novamente e tentar avançar. Então, eu acho que isso, no meu ponto de vista, o professor trouxe uma contribuição aqui do ponto de vista teórico, conceitual, muito rica, mas o meu olhar, eu já tenho eu concordo com muita coisa que ele disse aqui, mas eu acho que a nossa realidade hoje, ela exige, peço venha a ele, um outro discurso. Que a gente chegue e mostre o seguinte, olha, tá vendo? Olha, essa realidade, você está pensando assim, por exemplo, como eu faço com meus alunos. Eu pego assim, boto um gráfico pizza e bosto. Ó, gasto com previdência, 300 bilhões. Gasto só com juros da dívida em 2023, 750 bilhões. 3 vezes o que se gastou com previdência. O problema é a previdência ou essa política monetária? Ou é a dívida? O problema é o Bolsa Família ou as desonerações? Pronto. Eu não estou dizendo que eu gosto de uma sociedade assim, mas isso é fato. Você vai conscientizando, mostrando aquilo que não está claramente visível e mostrando que essa política é uma política que beneficia quem? Fundos, não é por nada, entre os 10 maiores bancos do mundo em rentabilidade, o Brasil tem 4. Então é uma economia que beneficia rentistas e não a maioria da sociedade. É importante destacar que durante a pandemia nunca se fez tanto dinheiro. Os bancos foram... Mas era isso que eu queria dizer. Eu concordei em muita coisa, só que eu tenho um olhar um pouco, talvez um olhar assim, mais pé no chão, não que o olhar dele seja abstrato, mas eu acho que ele traz à luz aspectos que eu considero relevantes, mas que eu acho que nesse momento a gente precisa de algo mais concreto no processo de discussão. Mas porque, ao mesmo tempo, eu sempre vou partir do pressuposto daqueles que estão necessitados, que estão precisando no aqui e agora. Quando eu coloco aqui para vocês aqui, para esse momento de reflexão, uma coisa é pensar a partir de um dado estatístico, né? Como as correntes positivistas faziam. Consegue mostrar as contradições, eu posso até entender, mas não consigo compreender a distância do que estamos aqui dizendo enquanto desenvolvimento e de uma possível inserção da sociedade em relação às benesses desse desenvolvimento. Eu estou falando aqui agora. Quem tem fome tem pressa. Veja só, uma coisa é falar de rentistas, que o Brasil está produzindo. Agora, Dona Maria, seu José, Dona Maria do Vegel, seu Zé de Santa Maria, do Recife, que tem pressa, vulnerável em relação à alimentação, professor. Essa economia, ela precisa, sobretudo, entender a condição humana. Novamente aquilo que eu falei. Essa emancipação política, técnica, ou seja, o conceito de globalização, né? Eu concordo. Agora, essa inserção... Esse é um assunto que a gente não vai terminar agora. Eu vou, antes de mais nada, agradecer. Essa dialética é super importante. É uma dialética muito produtiva. Tenho certeza que tem muita gente cheia de perguntas. Por que o Cláudio Jorge não falou isso? Por que o professor Reinaldo Rubem não falou aquilo?
faltou isso, faltou aquilo, e é isso mesmo que a gente quer. A gente quer que falte, é para a gente voltar e a gente poder discutir, porque, bom, durante muito tempo, uma fala muito hegemônica, ela termina alijando a gente do conteúdo da realidade e nos privando dos fatos que precisam de outros olhares. Verdade tem a minha, tem a sua e tem a do próprio fato. E tem mais outras. E são todas verdades. Talvez juntas, quem sabe, nos mostram uma verdade mais concreta, mais absoluta, mais possível. Mas é preciso que a gente discuta. Nós temos um Estado muito díspare. Poucas famílias ficam com absolutamente tudo. Nós estamos muito preocupados em dar 82%, 95%, 97% de desoneração para o pagamento de ICMS de uma empresa que vai gerar 30 empregos, 50, 80, e a gente não fez ainda a política da micro e pequena empresa, que é aquela que gera a imensa maioria dos nossos empregos. Então, poxa, o grande empresário quebra, tem uma série de instrumentos legais, o pequeno empresário quebra, ele morre junto com a empresa. E a gente não tem um resgate, é como se fosse um pecado absoluto, que o fardo maior é você penitenciar e viver no inferno astral econômico. Isso a gente precisa se voltar, porque esse é o estado do salário mínimo. Esse é o estado do salário mínimo. Seja porque você ganha no setor privado, salário mínimo, seja porque você ganha do benefício social, salário mínimo. Vamos tirar pouquíssimas pessoas que ganham o teto do INSS. E aí a gente tem que ver, será que Previdência, como o professor Rubem colocou, é o nosso problema? É deficitária mesmo? E os outros poderes? Quando a gente coloca aqui aqueles que estão no Legislativo e no Judiciário, são superavitários? Mas se ganham mais com os penduricalhos do que com o teto, que mesmo acima dos 44 mil ficou pequeno para eles. Então eu tenho um auxílio moradia, tendo as melhores moradias, quando quem não tem moradia ganha um quarto do seu benefício. E aí a gente vai falar em justiça social e aí eu trago a volta. Será que a gente discutiu bem mesmo aqui? Crescimento econômico, crescimento social, inclusão econômica, inclusão social. Será que a gente chegou a esse contento? Professores, eu passo aqui a palavra aí para as considerações finais de vocês, para que a gente possa naturalmente deixar algumas perguntas aqui e voltar para conversar um pouquinho mais, porque a situação desse país é muito grave. Se alguém chegar e tirar o Bolsa Família, benefícios como os benefícios estaduais mesmo, cartão Escola 10, CRIA e tudo mais, aí a gente volta a ser uma África de décadas atrás, com índices sociais que beiram, a gente não pode chamar isso de humano. Olha, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite, dizer que, de fato, essa temática ela é muito importante, né? A gente está lidando questões complexas, não é? E segundo, dizer que para mim foi uma satisfação, eu não conhecia o professor Cláudio, ele é uma pessoa que estimula a gente a raciocinar, uma pessoa muito preparada, né? E apesar de a gente ter visões um pouco diferentes, que bom, né? Não é? Que bom, mas eu concordo em grande parte do que ele colocou, só que eu tenho um olhar assim, talvez um pouco mais assim, de um oportunismo do momento, não é? Enquanto ele faz uma análise bem mais filosófica, o que não significa dizer que não seja uma análise rica e importante, não é? Mas que eu acho que a nossa sociedade ainda precisa ser melhor trabalhada educacionalmente, a gente precisa enfrentar outros fantasmas para a gente poder chegar a compreender isso que ele coloca com tanto brilhantismo. Professor Cláudio. Elias, eu agradeço esse momento, né, o convite, e sem dúvida alguma a companhia do professor Rubens. Gostei muito, uma satisfação, um momento também de aprendizado aqui, gostei muito. E sem dúvida alguma, eu trago ainda essa necessidade ainda iluminista no campo social. Uhum. Eu não consigo imaginar, enquanto perspectiva humana, acreditar que alguém ainda hoje, na humanidade, possa passar fome. Então,
é uma necessidade ontológica de um professor que quer e necessita ver um outro mundo. Muito bem, agradecendo aqui aos professores Cláudio Jorge, também professor Reinaldo Ruben. Eu quero agradecer a você que está conosco aí, nos acompanhando. Um tempo, normalmente a gente faz os nossos encontros um pouco mais curtos, mas a gente precisa de muito mais encontros como esse. E esse encontro com você, para que você possa refletir. Tem muitas palavras que a gente diz no dia a dia, que elas têm um significado muito grande, que a gente não é capaz de dominar sozinho, e que por muitas vezes a gente vai precisar aqui do professor Reinaldo, do professor Cláudio, para que a gente possa compreender, porque inserem a gente nessas coisas, mas não diz direitinho o que é que a gente tem que fazer. Não diz direitinho por que a gente está ali. E para onde é que a gente vai quando dali sair. Então é preciso que você reflita muito bem. Eu posso viver sem o SUS? Quando eu tenho um acidente numa estrada, quem chega? O do meu plano de saúde, aliás, só 4% dos que estão me assistindo tem plano de saúde. Quem chega é o SAMU. Você vai para o HGE, não vai para o seu hospital. As coisas funcionam quando são coletivas. Não fossem os hospitais públicos construídos na época do governador Renan Filho, boa parte da elite tinha ido junta com o resto do extrato social que tem aqui na cidade de Maceió, no estado de Alagoas, porque só existia o HGE. A Covid-19 teria feito um estrago no estado de Alagoas histórico, inimaginável. Seria realmente algo para a gente nunca mais esquecer. E é então importante que a gente comece a tratar essas coisas melhores. Comece a entender o porquê de uma Universidade Federal de Alagoas, porquê que ela precisa estar em todo lugar. Vai não nessa conversa de que lá só tem maconheiro, não. Isso é conversa. Isso é conversa de quem não quer que você compreenda. Preciso que você compreenda. Beijo no coração, até o próximo podcast, conte-me tudo. Eu quero que você aproveite aí, faça a sua inscrição, envie a sua sugestão de quem você gostaria de ter aqui ou qual o tema que você gostaria que nós nos debruçássemos aqui. Um beijo no coração, até o próximo.